A paz para todos. Consegue me ouvir bem? Amém. Amém. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, a confiança, né, estar aqui falando. Quem faz parte da Filadélfia sabe que é muita responsabilidade, né, que a gente recebe aí essa confiança do nosso apóstolo, né, que fez esse convite. Já vou falar como se originou isso, tá? Então, mais uma vez, fica meu agradecimento a Deus, né, e a igreja por essa confiança, tá? Então, essa ministração de hoje, irmãos, ela vem, na verdade, ela tem uma história, né, de 10 dias para cá, e ela veio de uma revelação que o Senhor me deu, né? O Senhor me deu, na verdade, isso conecta em 3 partes, né, de 10 dias atrás, né, com o que aconteceu domingo agora, e ontem e hoje eu finalizando essa ministração. Então, assim, foi algo poderoso, tá, da parte do Senhor. O Senhor falou muito, tremendamente. Eu tenho certeza que isso é uma mensagem do Senhor para nós, como igreja no todo, como membros desse corpo. Então, é algo realmente assim que Deus falou e eu quero compartilhar isso com vocês aqui, tá? Então, isso impactou muito meu coração e foram palavras proféticas que o Senhor entregou, né? Que o Senhor compartilhou comigo, tá? Então, vamos ler lá, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Se eu não ficar olhando para a câmera, que eu estou com um texto aqui e outro aqui. Então, eu estou me dividindo entre 3 coisas, tá? A palavra do Senhor diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. Então, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. Essa palavra, nesse texto, nós bem sabemos que Isaías, a quem ele se refere, né? Aqui ele se refere ao Senhor Jesus, né? A linhagem de Jesus, né? Jessé era pai de Davi. Então, daí nasce um renovo. Então, o próprio profeta já coloca assim: quem é esse renovo, né? É o próprio Senhor Jesus, tá? O Jesus, né, que é o Salvador, é o Messias, né? É a nossa esperança, a única esperança, né? O Senhor Jesus. Então, essa palavra, essa origem dessa palavra. Então, eu vou te contar o sonho, né? Então, há mais ou menos uns 10 dias atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava na igreja, tá? Aí, dentro da Filadélfia Vila Velha, e eu estava ali na nave da igreja, não estava no púlpito, eu estava na nave. E nós estávamos sentados como fosse o culto normal, né? Com a separação. E aí o Senhor, né? O Espírito de Deus, ele veio, né? E para mim, eu dava uma mensagem ali, tá? E essa é a parte profética. Né? O Espírito de Deus falava assim, aliás, eu dizia assim dentro daquele culto, o Espírito Santo de Deus manda eu te dizer hoje que ele está derramando um renovo na vida de cada um nesta noite. Essa foi a frase exata que o Senhor, que eu falava ali naquele culto, né? Como falei, eu estava na nave junto com a igreja e essa era a palavra que eu deixava, né? Então, eu vou repetir. Eu falava assim: o Espírito Santo de Deus manda eu te dizer que hoje ele está derramando um renovo na vida de cada um nesta noite. E esta é a palavra profética. O Senhor está derramando hoje na vida de cada um renovo de Deus, tá?
Porque nós temos visto, né? Recentemente tivemos uma notícia que nos abalou bastante, né? De uma pessoa que visitava esporadicamente a nossa igreja, né? Chegou a visitar um tempo, mas não caminhava conosco em aliança, né? Uma jovem bonita, uma jovem que veio, infelizmente, a tirar a própria vida, tá? E isso nos abalou de uma forma, porque nós ficamos pensando, né? Como que estão as pessoas, né? Então, as pessoas estão precisando de um renovo, tá? Então, o Senhor traz essa palavra, tá? Só que quando eu tive esse sonho, como eu te falei, foi há 10 dias atrás. Quando eu tive, eu não consegui conectar muito bem. Eu estou falando isso agora porque eu tive 10 dias aí com o Senhor falando comigo. E eu vou te explicar como se deu isso, tá? Então, quando chegou no domingo, tá? Agora, no culto, eu cheguei por volta de 5h15, tá? E aí eu cheguei um pouquinho mais cedo, e aí eu fui adiantar algumas coisas, porque eu estava de escala na escala espiritual da diaconia, e aí eu cheguei, a gente já chega já no 220, né, ali na diaconia, está preparando uma coisa, preparando outra, e eu cheguei e fiquei lá na porta, lá no portão da igreja, e sentei ali onde está, ali no portão, né, naquela parte que dá para sentar ali. E no momento, me veio um sentimento, o Senhor colocou um sentimento em mim, né, de solidão. E eu, e essa palavra, quer dizer, e esse sentimento, eu sei que foi Deus que colocou em mim, porque solidão não é a realidade que eu vivo no momento, graças a Deus. Eu não me sinto solitário, muito pelo contrário. Então, quando esse sentimento chegou no meu coração de solidão, eu identifiquei que isso era algo do Espírito de Deus, né? Colocando para me avisar sobre alguma coisa. Quando eu senti esse sentimento, o Espírito também falou comigo, vai orar. Eu entrei para dentro da igreja, me ajoelhei e fui orar. Não foi uma oração longa, uns 7 minutos, mais ou menos. Eu levantei, continuei fazendo outras coisas, né? Só abrindo aqui um parênteses, nessa oração eu dizia, falei, Senhor, me fala, me mostra o que está acontecendo. Se eu quer me usar para eu falar para alguém, abre o ambiente, abre as portas, né? Abre a visão, abre a minha audição espiritual, não é? E aí eu saí, e mais ou menos 5 minutos depois, antes do culto começar, o Senhor colocou outro sentimento em mim, de tristeza. Muita tristeza ao ponto de que eu tive que segurar o choro. A vontade é de chorar, chorar muito. E eu segurei aquilo. Automaticamente eu já linkei, já entendi. Falei, o Senhor quer falar alguma coisa, solidão e tristeza. E aí a pastora Mara estava na direção do culto, eu cheguei até ela, comentei com ela, falei. Aliás, antes eu falei com a irmã Soninha primeiro, a irmã Soninha me orientou a falar com a pastora Mara. E aí a pastora Mara também ali, na verdade, eu testifiquei ela e ela me testificou. E ela falou que também era algo que há semanas ela já havia sentido, né? Um espírito de as pessoas muito tristes, muito depressivas, muito solitárias, as pessoas sem força, né? Sem disposição. E mesmo quando tem a disposição, quando vai ao culto, também não tem ali, é como se ela não fosse, ela não consegue se envolver, né? Então, eu entreguei essa palavra, testificou, e ali o culto iniciou, né? A pastora Mara deu prosseguimento, e o Senhor continuou a falar, querido, muito, muito ao meu coração, muito. E foi durante a ministração do louvor que ele me fez lembrar do sonho, porque até então eu não tinha lembrado do sonho. E o Senhor dizia, tem muitas pessoas solitárias, muitas pessoas tristes, né? Arrasadas, destruídas, ansiosas, angustiadas, mas eu sou o renovo, eu renovo, eu transformo, e eu vou fazer, eu vou transformar. Então, se você está aqui nesta noite,
participando dessa reunião em que você está com o coração triste, você está angustiado, o Senhor, ele tem um renovo. Então, receba essa palavra, querido, que ela veio do Senhor. Era uma palavra, como te falei, profética, veio do coração de Deus. E ela vai renovar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E eu estou correndo um pouco, porque senão não vai dar, porque são 10 tópicos aqui, eu tenho que seguir o nosso apóstolo aí. Então, essa é a palavra, irmão. Então, quando foi na terça-feira, né, que eu estava na escola de profetas, contei isso para o apóstolo, e ele me convidou para estar vindo trazendo essa palavra. Tá? E ontem, quando eu estava finalizando essa palavra, na verdade, ontem eu não sabia nem o que eu ia falar ao certo, até terça-feira. Ele falou comigo na terça-feira, quando foi na quarta-feira, ontem, de manhã, eu fui para o trabalho, já abri o computador, e o Senhor já foi me dando já as palavras, irmão. Você sabe, foi algo, né, poderoso, foi algo de Deus mesmo. Né? Então, aí, eu quero ler com você a palavra que o Senhor entregou. Né? Quero que você, vamos ler aí, vocês abram a Bíblia, em Isaías 61, versículo de 1 a 8. Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão meus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele uma aliança permanente. Glória a Deus. Essa palavra, querido, mais uma vez, lá em Lucas, capítulo 4, diz que em certa ocasião, um pouco depois que o Senhor saiu do deserto, que ele foi tentado, ele visitou a sinagoga e o texto diz que quando ele levantou para ler, foi dado na mão dele o livro de Isaías. E ele encontrou no texto essa passagem de Isaías, tá? Onde fala que o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Então, esse texto, ele fala do Senhor, né? É como se o próprio Jesus... Era como não, foi isso. Jesus chegou ali e ele testificou de si, e que a palavra falava dele. Agora, vou te contar uma outra coisa que o Espírito Santo de Deus me mostrou hoje, e ele falou comigo hoje. Né? Nós somos um corpo, né? O Senhor Jesus falou, ele é a cabeça, nós somos o corpo, correto? Isso está na Bíblia, tá? Isso já é bem entendido por nós. E o corpo, ele pode andar sem a cabeça? Não pode. A cabeça, ela anda sem o corpo?
Também não. Também não anda. Exemplo, se você está com o braço quebrado, se a bênção vem para o seu braço, ela vem só para o seu braço? Ela vem para o corpo. Por quê? Se teu braço é curado, você vai se ensaboar com o seu braço, você vai comer com o seu braço, a sua mão. Então, o corpo não faz nada sem a cabeça e a cabeça não faz nada sem o corpo. Então, olha só, se o profeta Isaías, quando profetiza isso, e o próprio Senhor Jesus testifica essa palavra dizendo que é ele, e se o Espírito de Deus está sobre o Senhor, se o capacitou a Jesus para fazer aquela obra, ele está nos capacitando. Porque o Senhor Jesus, ele faz a obra através de nós. Ele não faz a obra sozinho, ele precisa das pessoas para ele poder realizar a obra dele. Por isso que ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu a grande comissão. O Senhor, ele precisa de nós para realizar a obra dele. Se não for eu, vai ser o outro. Então, o Senhor, ele compartilhou conosco a honra de poder fazer a obra dele. Então, essa história de que, sim, o Espírito Santo é que dá a direção, sem ele não podemos fazer nada, sem o Senhor não podemos fazer nada, agora o Senhor conta conosco para fazer esta obra. Tá? Então, esta palavra aqui é sobre mim e é sobre você também. Tá? O Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você. Ele te ungiu. Para quê? Para levar boas novas, para consolar os quebrantados de coração, para consolar os que choram, para dizer que existe uma alegre bênção em vez de lamento, que tem dias festivos, né, em vez de desespero, nos enviou a proclamar justiça. Então, olha só, isso é uma profecia. A gente sabe que a palavra profética ela tem 3 finalidades. Ela consola, ela exorta e ela edifica. E tem outra coisa, querido, mais uma coisa que o Senhor falou comigo também. Olha só, que interessante. Para os perdidos, essa palavra que eu acabei de ler aqui, ela é consolo. É uma finalidade da profecia. Agora, para o povo de Deus, essa palavra ela é uma exortação. Porque nós hoje temos nos colocado no lugar de sermos consolados ou de consolar? O Senhor te chama hoje para ser consolado ou para você consolar? O Senhor consola, amém. Todos aqui hoje foram consolados. Mas existe algo por trás dessa palavra muito mais poderosa, que ele te ungiu já. Ele já te capacitou. Para quê? Para consolar, para declarar abertura de prisão aos presos, libertação aos cativos, né? Para tirar as pessoas da garra de Satanás, para renovar as forças das pessoas. Onde tem tristeza, levar alegria. Onde tem fome, né? Saciar a fome. Onde tem falta de esperança, levar a esperança viva. Então, olha só, então essa palavra, né, que eu quero resumir, que eu quero finalizar para você hoje. O Senhor ele traz renovo. E ele quer renovar muito mais gente através de nós. Tá? Então, que a gente se coloque na posição a partir de hoje de ser, Senhor, quem eu tenho que abençoar hoje? Quem eu tenho que levar a tua palavra? Que vidas que eu preciso transformar hoje? Porque Jesus transforma, mas através de nós. Jesus sempre vai fazer a obra dele através de pessoas. A prova, a Bíblia está aí, né? Através dos profetas, através dos homens de Deus, dos servos do Senhor. Nós estamos aqui, querido, para fazer a diferença, tá? Então pense nisso. Muito mais do que sermos consolados, estamos aqui para consolar, para sermos ferramentas do Deus vivo. Amém? Então agradeço a oportunidade, não sei se passou do tempo, mas procurei ser o mais objetivo possível. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça essa palavra frutificar dentro de você,
né? Que você seja um libertador, que nós sejamos libertadores, sejamos quebradores de correntes, né? Amém. Sejamos porta-vozes, né? Da alegria, da salvação, da restauração, que é isso que é a vontade do nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, Léo. Obrigado, palavra Amém. abençoada. E a gente vai ter uma segunda palavra agora, que eu também creio que vai ser bênção, né? Deus vai completar aquilo que Ele quer fazer em nós Amém. e através de nós, né? E vai ser com a pastora Mercedes. A pastora Mercedes, ela tem cursado, né, a escola de profetas lá na igreja, e junto com seu esposo, eles até se apresentaram no início do culto, eles têm atuado no ministério pastoral ali em Vila Velha. Pastora, fique à vontade também, que o Senhor possa fazer fluir o sobrenatural da sua vida. Amém. Já começo agradecendo, né, a oportunidade também, assim como o Leonardo, o privilégio, né, de compartilhar a palavra, né, e nesse grupo aqui, que é um grupo que eu estou conhecendo agora, né, conheço poucas pessoas, aquelas que estão lá no curso, né, a gente está tendo a oportunidade de se encontrar semanalmente, então eu quero agradecer e essa nossa caminhada aí, né, nesse curso, eu creio que Deus vai dar mais novas pessoas, né, para a gente caminhar juntos e crescer em Deus, né? Então, quero agradecer mais uma vez pela confiança, né? Falei, né, até com o apóstolo Marcos sobre isso, e vamos então ouvir o que Deus tem para falar conosco hoje, mais um pouco, né? Porque Deus já falou tanto conosco, né? Eu estou feliz aqui também de ver que Deus vai fazendo as conexões, né? E a palavra de Deus ela vai se encaixando. Então, eu espero que no coração de vocês essa noite, o coração de vocês possa juntar, né, as palavras e ter um grande poder de trazer transformação para o nosso coração. Eu vou estar lendo um versículo apenas, Mateus 3, e versículo 17, que diz assim: E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Este é o meu filho amado, de quem me agrada. Então, a palavra que Deus falou no meu coração, ela já tinha sido Deus já tinha me confrontado com essa palavra já há um tempo atrás, né? Então, hoje, quando eu estava orando, me preparando, sempre que eu ia pensar em alguma palavra, pensei em outras coisas, mas Deus me direcionou, então, para falar sobre identidade. Né? O tema da palavra é autoaceitar, é com Deus concordar. Então, aqui nesse versículo, a gente vê Deus falando para o filho, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né? O que está escrito na sua identidade, no seu RG? Geralmente está escrito no seu RG o seu nome, né? A data de nascimento, a data da expedição da carteira, o nome dos seus pais. Tem mais alguns outros detalhes, né? Que às vezes vem. A minha tem até uns detalhes da minha certidão de casamento. Vem umas descrições assim de documentos ali inserida, né? E então essa é a minha identidade, né? Essa sou eu. E então no texto quando Deus disse para Jesus, para as pessoas ouvirem, Deus estava declarando para as pessoas assim: vocês estão vendo esse homem aí? Então, ele é meu filho. Ele não é qualquer pessoa, não. Ele é um filho que me dá muita alegria. E então, o pai declarou essa verdade a respeito de Jesus, manifestando a gratidão, a alegria em ter aquele filho. Porque é assim que Deus nos olha para nós e nos vê. Né? Quando ele nos formou, ele nos fez assim, com características singulares que só nós temos, mas ninguém tem, né? Então ele nos criou com esses propósitos e ele olha para nós assim como ele olhou para Jesus e declara isso: você é meu filho, né? Assim como nossos pais nos conceberam, Deus nos concebeu muito antes, né? No coração dele. Mas como é difícil para nós, eu sempre tenho pensado sobre isso, como é difícil para nós acreditarmos naquelas habilidades e nas capacidades que Deus nos entregou. Como ele já colocou presentes no nosso DNA, nosso temperamento, né, a nossa forma de agir, de conversar, características físicas, tudo Deus nos fez assim. E a gente, às vezes, nega isso, a gente, às vezes, rejeita a forma como Deus nos criou. Né?
Então, a gente é como se a gente negasse a nossa identidade. E quando nós vivemos fora do que nós fomos idealizados, por não crermos ou não sabermos, ou por negarmos mesmo, é como se a gente assumisse a identidade de outra pessoa. Então, existem crimes que caracterizam essas condutas, e eu não sei explicar exatamente, né, mas eu sei que existem, né, tipo estelionato, falsidade ideológica, e tem outros mais. E eu me recordei de que quando o meu esposo, há muitos anos atrás, ele foi roubado, e um bandido pegou, então, a identidade dele e tirou a foto do meu marido e colocou a foto dele mesmo. E estava usando, então, o documento do meu marido. Ele abriu contas no banco, ele comprou carro, ele comprou celular, e aí ele fez assim uma bagunça mesmo, e, né, colocou o nome do meu marido no Serasa, porque ele fez muitas compras e não pagou. E a gente foi descobrir isso um tempo mais tarde, Deus mostrou, e enfim, o cara foi preso, deu um trabalho para a gente limpar esse nome outra vez, demorou anos para isso se normalizar, mas como foi constrangedor para nós, né, lidar com tudo aquilo. E eu fiquei pensando que, às vezes, quando a gente vive não assumindo a nossa identidade, o nosso jeito, é assim que a gente vive, como se nós negássemos o que Deus fez para nós vivermos. E eu sei que eu já sofri algumas coisas nessa minha vida por causa disso. Às vezes, eu dependia do que as pessoas diziam para mim. Então, se elas dissessem coisas boas, às vezes entrava e me alegrava, mas depois aquilo se esvaía, porque de verdade, às vezes eu nem acreditava. Ou o negativo também. Se a pessoa falava uma coisa negativa minha, eu ficava muito chateada, muito triste, ficava magoada também, não aceitava. Né? E eu comecei a perceber que isso estava me fazendo mal, porque isso me interferia em tudo na minha vida, não só na minha identidade pessoal, né? Mas na minha identidade em Deus também. Porque é como se eu não aceitasse, às vezes, o talento, o dom que Deus me deu. Né? A gente está fazendo a escola, né, profética, e a gente vai falando dos dons ministeriais, e aí já pensou, se eu tenho um dom de pastora e eu nego isso? Né? Deus colocou nas minhas mãos para eu cuidar de pessoas e eu rejeito. Não, Deus me livre cuidar de gente, Deus me livre. Né? Mas foi Deus que colocou isso em mim, e eu preciso aceitar. Então, como tudo vai sendo influenciado pela minha identidade pessoal e a minha identidade em Deus. A gente, às vezes, quer viver baseado no que eu acho, no que os outros são, no que os outros dizem, e a gente vai ficando frustrado e magoado. Às vezes, a gente não gosta, né, do que as pessoas falam, mas, às vezes, é aquilo que a gente é mesmo. Né? Então, eu preciso me aceitar, eu preciso saber quem eu sou, crer no que Deus me fez para eu ser, para eu não ficar sempre na corda bamba, sempre dependendo do que as pessoas vão dizer, coisas boas ou ruins, né? Eu fico vulnerável, porque eu vou deixando de cumprir o meu propósito. Então, é muito importante que eu me conheça e que eu goste de mim também, né? Porque eu amando, como a gente tem um versículo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, né? O mandamento. O segundo mandamento é amarás o teu Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Então, às vezes, eu nem gosto de mim, então eu vou ter dificuldade em amar também as pessoas, vou ter dificuldade em amar a Deus, porque é como se eu não aceitasse o que Deus fez para eu ser. Aí eu sou mais quieta, eu fico com raiva de ser quieta. Ah, não, eu queria falar muito, eu queria ser mais para frente, eu queria ser mais brava, eu sou muito quietinha. Sim, a gente pode melhorar algumas características que nós temos, mas Deus colocou algumas coisas em nós que é para ser assim mesmo. A gente pode melhorar, desenvolver, né? Mas eu não posso negar quem eu sou. Inclusive, se eu negar quem eu sou, eu não vou melhorar. Né? Então, faz parte do processo a gente admitir quem a gente é, até para melhorar algumas coisas. Né? E curtir você mesmo. E como isso vai influenciar em todo o resto? Eu sabendo quem eu sou, vai me influenciar em tudo, na minha família, na igreja em que eu sirvo, na minha vizinhança, com os meus filhos na minha casa, os ministérios e dons que Deus concedeu para mim. Eu vou fluir muito melhor sabendo quem eu sou. E a gente vai se mover, como o Leonardo falou, né? A gente vai ser bênção para a vida das pessoas que estão precisando, às vezes, de alguém, de uma palavra que só você tem. E nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, parece que debaixo de uma sentença de morte, Deus não desistiu de nós.
aquilo que Deus colocou em você continua em você. Aquilo que Ele colocou em cada um de nós continua em nós. Então, é para a gente continuar se movendo. Né? Quantas vezes a gente está tendo a oportunidade de ligar para alguém, de orar com alguém, né? De ser esse enviado, né? Esse ungido que nós acabamos de ouvir em Isaías, que ele nos ungiu para pregar, para abençoar, e as pessoas estão aflitas. Então, eu tenho uma palavra de paz para dar para alguém, então eu vou ligar para alguém, eu vou enviar uma canção, eu vou orar com alguém, então eu vou continuar me movendo. Então, nessa pandemia, a sentença de morte, ela paira no ar, mas eu preciso continuar me movendo. Tem uma canção do Diante do Trono que fala, outra vez, fala que as promessas de Deus, a promessa de Deus continua de pé. Então, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu do mundo. As promessas, elas continuam. Mesmo está tudo mal, está no caos, eu estou em aflição, mas eu continuo me movendo. Né? Eu estou triste, continuo me movendo. Eu estou sozinha, continuo me movendo. Porque Deus continua contando conosco, cada um com o seu dom, cada um com o seu jeito, cada um com o seu temperamento, né? Cada um com a sua forma de se mover. Deus continua contando com isso. Então, Ele quer que a gente saiba quem a gente é, para a gente se mover, para a gente não negar as nossas habilidades, para a gente fazer parte do reino de Deus, para abençoar e ser abençoado. Né? Então, essa é a palavra que Deus queria compartilhar com vocês hoje, para, como diz o título, autoaceitar é com Deus concordar. Então, a gente precisa concordar com a obra de Deus. Né? Às vezes você pode falar assim, quem sou eu para discordar de Deus? A gente até pode falar isso, mas na nossa ação diária, na nossa rotina, às vezes é isso que a gente faz. A gente discorda do que ele está fazendo, com o nosso jeito, com as nossas ações. Né? Então, é tempo da gente refletir, para a gente concordar, para a gente submeter ao que Deus tem para cada um de